Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão, no item 237, ensina que de todos os escolhos para a prática do espiritismo, ou de todas as dificuldades para praticarmos a doutrina espírita, a obsessão coloca-se na primeira linha, ou seja, o domínio que certos espíritos logram adquirir sobre os homens. Eu chamo a atenção dos amigos para a primeira parte daquilo que Allan Kardec nos propõe. Ele diz que o maior obstáculo para a prática do espiritismo é a obsessão, ou seja, o maior obstáculo para tudo que se aprende nessa casa. A reflexão a se fazer é a seguinte: espírita, sabe todas as palestras que você já assistiu? Todos os livros que já leu? Todos os estudos que já participou? Todos os seminários que já fez parte? Todo o conteúdo espírita que você já reuniu na sua vida? Isso tudo já está presente na sua conduta, no seu comportamento, nas suas ações? Todo esse conhecimento que você já sabe, ele já está presente nas suas ações? Porque se não está, é o que Allan Kardec diz, que a maior dificuldade para a prática de tudo que aprendemos em doutrina espírita é a obsessão. Pautados nisso, é que nós escrevemos esse livro que dá título também a essa reflexão, Obsessão Nossa de Cada Dia. E quando começamos a falar desse título, Obsessão Nossa, as pessoas falavam assim, é um livro para trabalhador espírita? E nós respondíamos, também, mas não isoladamente. Porque nós acostumamos a entender que obsessão é assunto de casa espírita, ou de trabalhador espírita, cerceada pelo universo espírita, o que é um equívoco. Se Allan Kardec diz que o maior obstáculo para colocar em prática tudo o que a gente aprende aqui é a obsessão, então é assunto cotidiano. Os espíritos, estando por toda parte, nos influenciam na nossa casa, na tua casa, no teu trabalho, na roda de amigos, em qualquer parte. A obsessão é um assunto que deve ser tratado cotidianamente, muito além das fronteiras da casa espírita. Então, esse era o nosso objetivo, levar a obsessão sob uma ótica mais prática. Mas os amigos talvez devam ter dificuldade de entender a obsessão sob esse novo olhar, o que é diferente. Nós realmente pensamos somente aqui quando o assunto é obsessão. Mas caminhamos um pouco mais ainda em Allan Kardec, sempre Allan Kardec, nós encontramos uma outra contribuição que mostra como a influência dos espíritos é coisa prática. Eles dizem o seguinte, 459 é a questão, o livro dos espíritos, a obra, e ele pergunta assim, os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? Antes de seguirmos com a resposta, me permitam uma observação. Sempre que nós vamos estudar o livro dos espíritos, nós geralmente lemos a pergunta para estudar a resposta, o que é um erro. Allan Kardec é uma mente muito além da nossa, escolhido por Jesus para nos trazer doutrina espírita. E dessa forma, quem estudar a pergunta já aprende o suficiente. E ele pergunta, os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? E estudando a pergunta, percebemos que ele diz que se os espíritos influenciam, e assim, Allan Kardec já entende e deixa isso claro, de que nós somos seres influenciáveis, facilmente influenciáveis. Qualquer coisa influencia o nosso estado de humor, o nosso mundo íntimo. Por exemplo, se acorda de manhã, espírita, e você dormiu bem, você está bem, está tranquilo, está em paz. Quando você põe o pé para fora de casa, o tempo está escuro, chuvoso, com relâmpago, aquele tempo feio, e isso já nos abate. Dá vontade de voltar para a cama. Já viu isso, sim ou não? Eu faço perguntas que são difíceis, né? Mas geralmente eu chego antes e ensaio as respostas. Mas não deu tempo hoje. Então, quando eu falar assim, sim ou não, é uma dica. É a hora que vocês entram. Aí vocês falam sim, entendeu? Aí não deu tempo de ensaiar, mas é assim.
E o inverso também acontece. Se você dormiu mal, está cansado, teve um pesadelo, acorda de manhã meio mal, quando sai de casa, abre ali, tem um sol bonito, passa aquele céu lindo e aquilo já nos influenciam. Sim ou não, espírita? Sim. Aprendem rápido, né? É assim. Qualquer coisa nos influencia. Ou você está andando pelas ruas de Varginha, Rua do Comércio, num sábado à tarde de pagamento, um nível socioeconômico elevado, dá para ver na cara, todo mundo comprando na Rua do Comércio. Aí você está andando daqui para lá, de lá para cá vem alguém que você conhece. Aí entramos no modo automático. Quando você está andando e encontramos uma cara que a gente conhece, você vai olhando para ela, ela vai olhando para você. Já viu isso ou não? Aí você está bem, você vai andando para lá, ela vem vindo de lá para cá. Quando vocês se encontram, você que estava bem, ela olha para você e diz assim: o que você tem? Você está doente? Não sei, você está com uma cara de você está meio amarelo, o que você tem? E você que estava bem, agora não está mais. Você começa a cair os ombros, já começa a ficar prestando atenção, e quando sai dali vai procurar um espelho. Então é disso que Allan Kardec diz. Somos influenciáveis. Facilmente influenciáveis por coisas simples, que dirá pelos espíritos. E a pergunta continua: os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos e as nossas ações? E a expressão pensamento eu também chama a atenção dos amigos, porque não limitadamente a doutrina espírita, mas todas as grandes filosofias do mundo reconhecem que o pensamento é a origem da vida. Antes de decidir, você pensa. Antes de agir, pensa. Antes de se relacionar, pensa. Antes de qualquer coisa, você pensa. E Allan Kardec pergunta: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? Ou seja, eles influenciam a sede da vida, onde tudo se edifica? E se essa é a pergunta, a resposta não é menos profunda. Os espíritos respondem a Allan Kardec dizendo: sim, muito mais do que imaginais. São eles que vos dirigem. E só por isso bastaria, para que nós pudéssemos entender que a influência dos espíritos vai muito além da casa espírita. Na minha casa, na sua casa, em toda parte eles estão, porque são livres. Já deu para ver a influência dos espíritos na sua casa espírita? Como a maioria não percebeu nada até agora, eu vou ajudar. Vê se você já viu isso na sua casa, espírita. Variações bruscas de humor. Você acorda de manhã, você está bem, daqui a pouco não está mais, depois está bem de novo, depois não está mais. No mesmo dia, sem razão, você está bem, depois não está, depois está, não está. E se quando alguém pergunta, você não está bem? Você fala, não. Mas o que você tem? Nem sei. São eles que vos dirigem, diz Allan Kardec. Ou em linha espírita, sabe quando você identificou que você tem que mudar a sua vida num determinado ponto? Você tem que introduzir um comportamento novo. Qualquer coisa, espiritual, material, pouco importa. Você já sabe, você chegou à conclusão que é importante para a sua vida aprender um idioma novo, emagrecer, ir para a academia, caminhar, ir no médico, qualquer coisa, estudar, não sei, qualquer coisa que você já sabe que é importante, que vai fazer diferença na sua vida. Tem isso, sim ou não? Sim. Muito bem. Quando você vai introduzir isso, um dia não dá certo, um dia você esquece, um dia chega a visita em casa, um dia você fica doente, e já fazem anos que você sabe que tem que fazer isso e não faz. Por que você não faz? Eu não sei. Allan Kardec tem uma sugestão, são eles que vos dirigem. Ou ainda, espírita, você já teve raiva de gente que você gosta, sim ou não? Se ele estiver presente, só olha para mim que eu entendo. Já entendi. Pois é. De repente a pessoa não te fez nada. Pode ser dentro de casa, no ambiente de trabalho, não aconteceu nada, não houve discussão, vocês não brigaram, mas um certo dia você olha para a cara da criatura e não vai. Aí você fala, por quê? Se você não sabe, nem eu. Allan Kardec tem uma sugestão. São eles que vos dirigem. E, por fim, se não ficamos aqui o dia inteiro, vocês já viram que tem gente que está sempre doente? Está sempre doente. E a gente não sabe por quê. Aí você fala assim, não, Rosa, agora esse caso não tem nada a ver comigo, eu fico doente de vez em quando, não sempre. Calma que eu vou explicar. É mais ou menos assim, ó.
Você tem uma dor no braço, toma comprimido no braço, passa a dor, 2 dias depois dói a perna. Aí você toma comprimido para a perna. Aí 2 dias depois passa, você fica um dia sem nada, no dia seguinte dói as costas, você toma remédio para as costas. Aí você vai brincando de ficar bom, quando na verdade nunca esteve são. Porque eu não sei. Allan Kardec tem uma sugestão, são eles que vos dirigem. E nós poderíamos ficar o dia inteiro dando exemplos práticos de coisas que nós vivemos, mas não escolhemos, e não sabemos quem foi que introduziu isso na nossa vida. A necessidade de manter o pensamento elevado. Vocês são espíritas, já aprenderam que tem que manter o pensamento elevado, sim ou não? E como espírita faz tudo que aprende, só anda no caminho reto, está você na sua casa com o pensamento elevado, zen, quase um Buda. Quando de repente vem no seu pensamento um constrangimento, uma vergonha que você passou há 10, 15, 20 anos atrás, e acaba com a sua atmosfera, e você vai pensar assim, por que eu fui lembrar disso justo agora? Eu não sei. Allan Kardec tem uma sugestão, são eles que nos dirigem. Bastaria para entendermos que obsessão não é assunto de casa espírita apenas. Os espíritos estão por toda parte e nos influenciam em toda parte. Mas quando o assunto é obsessão, é fundamental estabelecermos o porquê da obsessão. Porque sem entendermos o porquê, é o primeiro passo para estudarmos. E quando o assunto é obsessão, o porquê se bifurca em 2 vertentes. Primeiro, porque os espíritos querem nos atormentar. E o segundo porquê, porque é que Deus permite. Porque também é uma dúvida. Por que Deus deixa? Muito bem, a título de estudo. O primeiro porquê. Por que os espíritos maus querem nos atormentar? Vamos à busca disso. E Allan Kardec, livro dos Médiuns, mesmo capítulo já citado, 245, é a questão. Ele apresenta o alicerce de toda obsessão. 3 elementos basilares que justificam a influência dos espíritos sobre nós. O que eles querem de nós. Sendo o primeiro deles, fazem o mal pelo mal. Não tem motivo nenhum. Segundo, aproveitamento das nossas fraquezas. E terceiro, desejo de vingança. É isso que os maus espíritos querem de nós. E para entendermos, mesmo que superficialmente, cada um deles, o primeiro é os espíritos que fazem o mal pelo mal. Não tem nenhum motivo prático. E para entender isso, para entender qualquer coisa na realidade espiritual, basta olhar para nós. Porque espírito é gente que morreu. Olhando para a Terra, entendemos a realidade espiritual. Porque para entender como os espíritos fazem o mal pelo mal, basta olhar para nós, que aqui também tem gente que faz pelo mal o mal. O indivíduo está andando, ele vê um carro estacionado, ele fala assim, vou riscar esse carro. Aí ele fica esperando todo mundo sair, vai chegando devagarzinho, risca o carro, ele não ganha nada, o dono não ganha nada, ninguém ganha nada. É o mal pelo mal. A pessoa vai andando, ela vê uma parede que acabou de pintar, ela fala, isso aqui está muito bonito. Aí ele vai lá na casa dele, pega o spray, volta lá de noite, de madrugada, risca toda a parede para nada. O mal pelo mal. E quando morre? Igual. É por essa razão que os alcoólatras gostariam que todos bebessem, quem usa droga gostariam que todos usassem, é o desejo dos espíritos inferiores de trazer para baixo tudo aquilo que está acima. É o primeiro grupo. O segundo grupo, segundo Allan Kardec, é aqueles que se aproveitam das nossas fraquezas. Eles identificam uma fraqueza nossa e se divertem com isso. Simples assim. É fácil de entender, espírita? Só olhar para nós. A gente faz a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Você está andando pelas ruas de Varginha com seu carro, e espírita é uma coisa impressionante. Ele está no carro certo, velocidade certa, mão certa, tudo certo, que espírita só faz coisa certa. Para no semáforo, vem alguém atrás, bate no seu carro. Você é espírita, mas nem tanto. 3 segundos você vai de nosso lar para a caverna. Você desce do carro pronto para brigar. Do carro de trás, que bateu no seu, desce uma criatura, 1,10 m, 30 quilos. Já desce chorando, nervoso, tremendo. E você, espírita, fala assim para ele, você é cego? Esse é um caso. Vou contar outro caso agora, não tem nada a ver com esse. Muito bem.
está andando pelas ruas de Varginha com o seu carro, espírita, só faz o que é certo, você está com o carro certo, a velocidade certa, na mão certa, para no semáforo, vem alguém atrás e bate no seu carro. Você é espírita, mas nem tanto. Sai do seu carro bravo, pronto para brigar. Do carro de trás, desce uma criatura, 2 de largura por 2,5 de altura. O braço parece um tronco. Aí você chega para ele e fala assim: o senhor se machucou? Aproveitamento das fraquezas. E os espíritos, igual. Identificam as nossas fraquezas e se divertem com elas. Isso é tão humano que criança faz isso. Vocês têm criança em casa, assim ou não? Só isso? Quando vier eu trago mais. Onde eu vivo tem um ponto. Olha criança, você está na sua casa, as crianças, a tia chega, ela se esconde atrás da porta. Vocês vão fazer o quê? Assustar a tia. Por quê? Porque ela tem medo. Basta. Já que ela tem medo, vamos assustar. Quando morre, igual. Os maus espíritos se aproveitam das nossas fraquezas. E o último grupo, o maior deles, e o que mais nos interessa, os que têm desejo de vingança. Esse é o nosso maior problema. Porém, explicá-los também é fácil. É fácil na observação da vida atual. Espírita, se eu fizer uma pergunta, vocês vão ser honestos, sim ou não? Gente, vai para o inferno se não for. Presta atenção. 2025. Fevereiro nós estamos, né? Fevereiro de 25. Hoje. Vocês têm vontade de bater em alguém às vezes? Muito bem. Agora, se você tem vontade de bater em alguém hoje, e eu não estou nem criticando, que às vezes até é uma causa justa. Você vê alguém judiando de um idoso, dá vontade de ir lá e bater. Você vê alguém maltratando um animal, dá vontade de ir lá e bater. Eu não estou justificando a causa, só que é o meio antigo de resolver uma coisa atual. É só isso. Mas não é uma crítica. Agora, pense comigo. Pela reencarnação, nós que já nascemos e morremos incontáveis vezes, se hoje, 2025, a gente tem vontade de bater nos outras vezes, imagina você, 300, 400, 500 anos atrás, quando andava com espada, lança, escudo e machado. O tamanho do estrago que não foi. Imagina você, na Santa Inquisição, nas guerras mundiais, no nazismo, na escravidão no Brasil, como era o nosso comportamento? É entender porque os espíritos querem vingança? É muito simples. É olhar para a vida prática. Porque o obsessor é alguém que você já se relacionou, não teve um bom relacionamento, você nasceu e ele não. Ponto, acabou. Só que quando o assunto é obsessão com desejo de vingança, uma coisa também importante ficar claro, isso não está na codificação. Deixa-me abrir um parênteses, é resultado dos meus estudos pessoais. 90% dos casos da obsessão, quando eles querem vingança, a razão está do lado deles. Nós matamos sim, lesamos sim, enganamos sim, maltratamos sim. A razão está do lado deles. Eles erram quando não entendendo que justiça com as próprias mãos não é justiça, é vingança. Justiça só é justiça quando vem de cima para baixo. É aí que eles erram. Mas a razão geralmente está do lado deles. Então nos alcançam por causa disso. Há um laço entre eles e nós. Esses são os 3 grupos. E o outro porquê? Porque Deus permite. Também é algo muito interessante. Os amigos estudiosos que são sabem que estamos todos no mundo de provas e expiações. Sim ou não? E estar aqui tem uma particularidade, é convivência de bem com mal. Porque poderia Deus separar, não é? Não seria bom? Bom de um lado e mal do outro. Resolvia ou não resolvia? Deus até tentou, mas não deu certo. Ele começou a passar um traço separando os bons de um lado e os maus do outro, mas logo parou quando viu que o traço passava no meio do coração de todos nós. Então a ideia não deu certo. Então, para que o mundo de provas e expiações assim seja, é fundamental que o mal esteja entre nós. Porque se o mundo é de prova o tempo todo a nossa resistência aos serviços do bem. Prova o tempo todo a nossa resistência com aquilo que aprendemos nessa casa. Então, o mal aqui é necessário. É o primeiro porquê. O segundo porquê. Porque Deus permite a obsessão.
É para o enraizamento daquilo que você já adquiriu de bom. Porque espírita, vocês conhecem gente que começa a fazer coisa boa, acontece uma desgraça, uma coisa ruim na vida dela e ela desiste de ser bom? Você acha que eu vou ser bom num mundo desse? Adianta ser bom? Olha o que aconteceu comigo. Já viu isso ou não? Sabe por que isso acontece? Porque a gente quer barganhar com Deus. A gente quer fazer um acordo com ele. Fala assim, Deus, seguinte, ó, o senhor não deixa acontecer nada de ruim na minha vida, que aí eu me comporto. Combinado? Só que é difícil negociar com Deus, sabe por quê? Porque tudo que existe já é dele, você não tem nada para dar para ele que já não é dele. Só uma coisa que ele ainda não tem: a sua transformação moral. O resto é tudo dele. Então é difícil negociar com ele. Então não há negócio. Nós temos que fazer o bem pelo bem, a troco de nada, apesar de tudo. Na prática é assim. Você começa a fazer o bem, a praticar o bem, acontece uma coisa ruim na sua vida, você insiste no bem, acontece outra coisa ruim, você insiste no bem, você tem um diagnóstico ruim, você não abandona o bem, continua sendo bom, fazendo o que é reto, e acontece outra coisa ruim, e você insiste no bem, aí sim, esse bem começa a criar raízes em você, e passa a fixar-se no seu patrimônio moral. Aí sim, esse bem é seu para sempre. Porque ser bom de vez em quando, até os maus são. E o último porquê? Deus permite. Vamos nos apoiar em Allan Kardec, porque não existe doutrina espírita segura sem Allan Kardec. A obra é a Gênese. O capítulo mesmo citado anteriormente, item 45, ele escreve assim: povoam ao redor da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade de seus habitantes. Existem maus espíritos em volta da terra por causa de nós. Eles respondem às nossas emanações mentais. Que tipo de espírito rodeia um mundo onde você tem pai que mexe com a própria filha? Que espíritos que rodeiam o mundo, que tipo de espíritos que você tem uma tragédia no Rio Grande do Sul, alguém doa, outro alguém vai lá e rouba? Que tipo de espíritos rodeiam o mundo onde nós torturamos animais por diversão ainda? E assim por diante. Por que os maus espíritos estão entre nós? Por causa de nós. É a nossa transformação ético-moral que vai afastá-lo de nós. Mas vamos parar de falar de obsessão? A gente começar a dar outros passos. Porque é fundamental entender algumas variações da obsessão. Primeiro, a obsessão, Allan Kardec define como dando início pela obsessão simples. E só quando eles falam obsessão simples, não quer dizer que a obsessão seja simples, quer dizer que ela acontece de maneira quase imperceptível. E é por ela que dão início a todas as outras. Mas tudo começa na sintonia. Não há obsessão se não há sintonia, chegando a dizer que ter o obsessor não tem problema nenhum. O problema é estar obsediado. Muito bem. Partindo desse princípio, eles precisam da sintonia. A pergunta é, como é que começa a sintonia com os maus espíritos? E tem uma maneira fácil de explicar, espírita. Vocês sabem jogar dama? Sim ou não? Sabe jogar dama? Muito bem. Então, imagina que todos os dias pela manhã, quando você acorda, você começa a jogar damas com seu obsessor. Todos os dias. Ele começa primeiro porque ele acordou antes. O espírito ocioso acorda antes. Aí você acordou, ele já está lá de pezinho. Aí vocês começam a jogar dama. Aí ele sugere assim para você: mais um dia, tudo igual. Você vai ver, vai ser outro dia ruim. Sua vez agora, sua vez. Aí você fala assim: gente, pensar que tudo de novo, hein? Ele fala: opa, hoje o dia vai ser bom para ele. Vez dele agora, vez dele. Você percebeu que ninguém também é aí para você? Sua vez agora. Você vai falar assim, ó, gente, de duro que é eu sozinho para tudo, hein? Pronto. Estão estabelecendo conexão. Vocês vão jogando dessa forma e poderia ter parado já de manhã com uma oração bem feita, um pensamento nobre, mas nós entramos na deles. Ficamos presas fáceis. E é por isso que falamos o que não queremos falar, decidimos o que não queremos decidir. São eles que nos influenciam. Como ensina Allan Kardec. E o caso da obsessão é tão grave de que nós podemos ter obsessões coletivas.
Allan Kardec ensina que pode ter um centro espírita inteiro obsediado, uma casa, a família inteira obsediada, uma cidade inteira obsediada. Em obras póstumas, ele escreve assim: a influência que um espírito pode ter sobre um homem, muitos espíritos podem ter sobre muitos homens, dando à obsessão um caráter epidêmico. Pode ser epidemia de obsessão. Mas sempre que eu falo que pode ter um centro espírita inteiro obsediado, eu vejo que as pessoas me olham de maneira especial. Porque a gente aprende, vocês já aprenderam também, que em volta do centro espírita tem uma proteção. Sim ou não? Já aprenderam? Muito bem. Isso é uma meia verdade. Mas é muito fácil de entender. Porque se nós tivéssemos em volta do centro espírita uma proteção que impedisse os maus espíritos de entrar, seria a mesma coisa que fazer um hospital e fazer um muro impedindo os doentes de entrar. Não faria o menor sentido. Porque aqui é lugar dos maus espíritos. Pelo contrário, os bons ficam lá na porta, tudo que passa e não presta, ele joga para dentro. Porque aqui é lugar de conhecer o Evangelho, aqui é lugar de conhecer Jesus, aqui é lugar de experimentar uma vibração nova, aqui é lugar dos que faliram. Então a proteção existe? Claro que sim, mas não nesse sentido. É despertando seus trabalhadores, estabelecendo uma união entre eles, fazendo com que fiquem atentos às investidas dos maus espíritos. E ainda com relação às variantes, há outro caso que eu acho interessante citar: a ligação da obsessão com as nossas doenças, doença do corpo, desorganização. Allan Kardec escreve assim: Evangelho segundo o Espiritismo, final da obra Coletânea de Preces Espíritas. Ele diz: a obsessão prolongada causa desordens patológicas no corpo físico, pedindo tratamento médico e magnético ao mesmo tempo. Allan Kardec diz e respeita a medicina do mundo. Alguns casos, a pessoa está tão doente que ela precisa fazer tratamento no centro espírita e no médico ao mesmo tempo. Eu, particularmente, não entendo nenhum tipo de transtorno mental, em estado grave, ansiedade, depressão, divorciada da obsessão. Porque ou é causa ou é consequência. Ou o indivíduo está sob a influência da obsessão, e pela influência da obsessão ele desenvolve a depressão, ou ele é depressivo, e como vibra dentro desta frequência, atrai espíritos que vibram na mesma proporção. Ou é causa ou é consequência. Por isso que o tratamento espiritual, ladeado ao tratamento médico, é o caminho mais adequado e orientado por Allan Kardec. Mas chega de obsessão, senão daqui a pouco está todo mundo obsediado. Vamos falar de desobsessão, que é muito melhor. E existem vários meios de desobsessão, acessíveis a todos nós. O primeiro deles, a prece, porque a oração é um processo de desobsessão. Orar é mergulhar na fonte divina e extrair dela o que precisamos. E nesse momento você fala assim: ah, então para mim está fácil, porque oração eu faço, é ou não é, espírita? Oração, vocês estão... Olha, eu vou perguntar de novo, só para mim não desanimar. Quem não ora, minta. Então, oração vocês fazem, sim ou não, espírita? Eu tinha certeza. Agora, abate da sua oração, que não conta oração com sono, não conta oração com pressa, não conta oração decorada, não conta oração de qualquer jeito, não. E aí a gente vai descobrindo que tem gente que não ora faz tempo. Porque isso não funciona. Orar não é mágico. Não é repetir palavras. Tem gente que é tão ruim para orar, tem tanta preguiça que ele acorda de manhã e fala assim: Senhor, a mesma oração de ontem, amém. Gente, isso é nada, isso é uma coisa que nada, não serve para nada. Orar é outra coisa, espírita. Orar não deve ser obrigação. Você só vai orar direito desde que você entender que oração é momento de prazer. E se você não encontra prazer, é porque está faltando o exercício da oração. Está faltando prática. Mas sair de perto de todo mundo, reservar esse tempo, a oração é a força mais poderosa do planeta, porque pode ligar alguém que está caído num beco escuro a seres estelares. E a gente negligencia. Então não é de qualquer oração que eu estou falando. E por falar em oração, nós temos um trabalho todas as manhãs pela internet com o estudo do Evangelho. Depois, quem quiser, a Jo pode orientar, vai estar lá com os nossos livros pela internet.
Mas há um outro meio de desobsessão, acessível a todos: o passe. O passe é um meio de desobsessão. O passe que a casa espírita dá, e o passe comum, me refiro. Aí você fala assim, mas então, para mim tá bom, porque o passe eu tomo todas as vezes. Então, toda vez que eu estou tomando passe, eu estou fazendo um tratamento para desobsessão, é ou não é, Bíblia? Só porque você quer. Não. Às vezes você sai da sua casa perturbado, correu o dia inteiro, brigou no trânsito, xingou os outros comercial, foi comprar as coisas, vender coisa, aquele tumulto, a mente perturbada, aí você veio no centro babando já de raiva, chegou na porta do centro, a gente entra para tomar o passe. Aí, o espírito tem a mania de achar que a gente tem uma chavinha que você vira quando entra no centro, né? A chavinha um lado, PCC, a outra é Chico Xavier. Aí você vira, aí você que brigou o dia inteiro, entra no centro assim. Oi, irmãos. Por dentro é o mesmo tumulto. Por dentro o vulcão continua em erupção. Aí você vai tomar passe. Gente, não tem fluido que passa isso. É uma questão de ciência e não de milagre. Se você quer ser ajudado e tem alguém que quer te ajudar, você tem uma combinação. Mas entrar totalmente perturbados, é necessário, então, preparar-se para receber os fluidos de maneira absolutamente basilar para que o efeito aconteça. Porque quando nós estamos totalmente desvinculados da atividade espírita, nós perdemos o que de melhor ela pode nos oferecer, segundo Allan Kardec. Mas os fluidos bem passados, quando você está pronto para receber, tem uma mente receptiva. Ele diz assim: os fluidos do passista substituem os fluidos do obsessor. Aí é disso que eu estou falando. Mas o terceiro e último processo de desobsessão, esse menos conhecido da maioria, acredito eu, mais importante. Voltamos para o livro dos Médiuns, capítulo da obsessão. 254 itens, existem vários subitens, o que nos interessa é o quinto. E ele vai escrever assim: não se pode vencer a influência dos maus espíritos moralizando-os. Interessante, né? Não dá para a gente vencer os obsessores fazendo eles ficarem bons. Não dá para vencer os maus espíritos fazendo com que eles fiquem melhores. Isso para a gente é novo. Na prática, é mais ou menos assim. Temos o Robson aqui na frente. E vamos supor, é só uma suposição, a título de exemplo, porque eu não vejo nada, é que o Robson, nesse momento, está obsediado. Está obsediado. E se ele está obsediado, ele está recebendo a influência do obsessor, sim ou não? Mas Allan Kardec diz que no processo de obsessão, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem. Ou seja, assim como o Robson está recebendo a influência do obsessor, o obsessor está recebendo a influência do Robson. Então a pergunta a se fazer é a seguinte: o obsessor vai deixar o Robson pior ou o Robson vai deixar o obsessor melhor? Aí você está dizendo para mim assim, mas Rússio, você está querendo dizer que é uma briga? Ou não, quem diz é Allan Kardec. E ainda diz: numa luta entre dois homens, quem tem mais músculos leva melhor. Numa luta entre dois espíritos, o espírito mais forte leva a melhor. Sim, é uma luta espiritual. Porque nós também influenciamos, há uma ligação de sintonia que funciona dos dois lados. Que liga-nos de lá para cá. É por essa razão que é fundamental que aprendamos a lidar com os maus espíritos. Saber que eles dependem da nossa sintonia. Porque se nós estamos ligados a eles, eles a nós. Quer acabar com o seu obsessor? Eu vou ensinar vocês. Quer acabar com os maus espíritos? Não, pede com mais vontade, senão... Sim, tenha certeza que vocês queriam. Então, assim, vou ensinar vocês. Vou ensinar como é que acaba com o seu obsessor. Você vai acabar com ele. Acorda de manhã sem pressa, arruma o seu horário para não ter que sair correndo, faz uma oração direito, adequada, reserva um tempo para pensar na sua vida, para se recompor, toma café direitinho, sem correria, cumprimenta a sua esposa com absoluta educação, fala com seu marido da maneira que o Evangelho indica, sai da sua casa, vai no caminho do trabalho cumprimentando todo mundo. Alguém vai dizer, cumprimentar estranho é perigoso. Perigoso é ser perturbado. Aí você cumprimenta todo mundo, volta na padaria para devolver 10 centavos que veio a mais, seja absolutamente reto, absolutamente honesto, que os maus espíritos vão achar você insuportável.
É assim que funciona. Seja absolutamente, pratique o que você aprende nessa casa, que você vai ser uma companhia insuportável aos maus espíritos. É simples assim. Mas nós fazemos tudo o contrário. Se acorda de manhã já bravo, brigando, nervoso, atrasado, já viu isso ou não? Não na sua casa, na casa do vizinho. Acontece, não acontece? Você já acorda bravo, brigando, xingando, reclamando, aquele tumulto mental. O seu obsessor, quando olha para você acordando, fala, gente, hoje eu nem vou. A hora que ele vê você perturbado, ele nem começou a atuar, já irritado, brigando com todo mundo, reclamando da vida, do governo, do trabalho, aquele trabalho que eu odeio, inferno, tem que sair tudo de novo, não aguento mais, se está chovendo, onde já se viu que inferno está chovendo, ou que inferno está sol, quando você vai sair para trabalhar, seu obsessor olha e fala assim, vai com Deus, hoje eu nem vou te atormentar para o home office, porque ele vê que nem você já sai destruído de sua casa. É presa fácil. Então, falar dos maus espíritos, falar do processo da obsessão, não é falar deles, é falar de nós. É falar de nós. Quer dizer um exemplo, espírita? Vocês gostam de ópera, sim ou não? Mentira. Não, mentira. Não. Ó, vamos padronizar, que eu conheço quem gosta de ópera pela cara, vocês não têm cara de quem gosta de ópera. Então, vamos padronizar, ninguém gosta, combinado? Então tá, ninguém gosta de ópera. Eu vou levar todos vocês para minha casa, vou ligar a ópera e vou deixar tocando o dia inteiro. O que você vai fazer, espírita? Vai embora. Por quê? Por quê? Porque é chato. Você não gosta, é chato, não é simples. É, não é? Tudo bem. Explica uma coisa para mim, então. Como é que um espírito mau, perverso, que quer te prejudicar, fica no ambiente da tua casa dias, meses, anos de maneira confortável? O que tem lá que ele gosta? Que tipo de pensamento circula lá que ele se sente confortável em ficar lá? Que tipo de conversa, que tipo de diálogo, que tipo de pensamento tem ali que faz com que a presença dele seja fácil? Ele fica de boa, anos te acompanhando como espírita. Então é disso que nós falamos. A obsessão é assunto cotidiano. E nós ficamos presas fáceis porque não entendemos que praticar tudo o que aprendemos nessa casa tem caráter de urgência na nossa vida. Ou a gente vai passar a vida inteira mirando no objetivo e chegando em outro porque não entendemos. É falar de nós e não falar deles. Mas indo para o final, Allan Kardec, ele conseguiu, como todo espírito nobre consegue, ele conseguiu resumir tudo o que eu falei até agora numa frase. Se alguém chegou atrasado e entender só essa frase, fique tranquilo, não perdeu nada. Ele é a característica dos espíritos nobres. Eles dizem muitas coisas com poucas palavras porque usam os termos certos. É a característica deles. E Allan Kardec, ele resumiu tudo que eu falei até agora numa frase, que está no final do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, prefácio de número 16. Lá escreve assim: para afastar os maus espíritos, não basta pedir, nem ao menos ordenar. É necessário tirar de nós aquilo que os atrai. Ponto. É lindo, não é? Para afastar os maus espíritos, não basta pedir, nem ao menos ordenar. É necessário tirar de nós aquilo que os atrai. Simples assim. Por isso que eu acho assim que, quando a pessoa vem buscar tratamento na casa espírita, a casa espírita devia ter um comportamento diferente. Ela fala, você quer tratamento na nossa casa? Quer, legal. Nossa casa funciona assim. A gente faz 50% do tratamento, o outro 50% é você que faz. Mas funciona? Funciona. É resultado garantido ou sua perturbação de volta. Pode fazer que é garantido, né? Aí, como é que funciona isso? Vou te explicar. Nosso 50% do centro espírita, vamos te garantir higienização mental através das palestras que você vai estar assistindo toda semana. Vamos garantir higienização fluídica através do passe. E começa a falar tudo que a casa tem. Tem desobsessão, não tem? Tem estudo, tem trabalho mediúnico, tem água, tem passe. Vai falando tudo que a casa tem.
Porque você falou tudo, você fala, esse aqui é o nosso 50%. Esse é o nosso. Agora tem o seu. Mas como que é o meu? O que eu tenho que fazer? É simples, ó. Você fala palavrão? Falo. Por quê? Não pode mais. Por quê? Porque é necessário tirar de nós aquilo que os atrai. Você grita com a sua esposa, com o seu marido? Grita. Por quê? Não pode mais. Por quê? Porque é necessário tirar de nós aquilo que os atrai. Você fica o dia inteiro reclamando da vida, das pessoas, do governo? Reclamo por quê? Não pode mais. Por quê? Porque é necessário tirar de nós aquilo que os atrai. Porque sem mudança comportamental, o trabalho espiritual é ilusório. Nós nos livramos de algumas misérias aqui e adquirimos outras ali. Nós nos libertamos de maus espíritos aqui e adquirimos outros ali. Sem mudança de comportamento, nós vamos estar sempre iludidos com relação à finalidade da doutrina espírita. É determinante que nós começamos a ver a influência dos espíritos no nosso dia a dia, no nosso comportamento, estudando a nós próprios, observando as nossas ações, porque somente assim poderemos ter o domínio sobre nós próprios. Mas antes de tudo, esse momento de oração que eu peço seja estendido, seja também de reflexão na sua própria vida. Você não pode não pensar como tem tratado as pessoas, como tem respondido, se está praticando aquilo que já sabe que aprendeu, se os níveis de caridade na sua vida são visíveis, se você já tem demonstrações daquilo que aprendeu na seara espírita, porque senão nós vamos estar nos iludindo, passaremos uma vida inteira dentro da casa espírita sem nos permitir permear pela sua mensagem. Portanto, a obsessão é assunto cotidiano. Mas manifestamos a nossa gratidão aos espíritos amigos, aos bons espíritos que permitiram que essa mensagem chegasse até nós, enquanto ainda podemos fazer da atual encarnação a mais importante que já tivemos. Assim, oramos dizendo: Senhor, inundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser.